Toda honra e toda glória sejam dados e tributados ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, saúdo a toda a igreja, no culto presencial, no culto online, com a gloriosa paz do Senhor. Irmãos e irmãs, estamos felizes voltando à casa do Senhor para o nosso segundo culto de celebração ao nosso Deus, segundo e último culto neste domingo. Hoje, um dia de muitas bênçãos, desde muito cedo. A cidade começou com aquele tempo assim chuvoso, mas isso não foi impedimento algum. O templo estava realmente cheio, repleto. Começamos com o batismo em águas a partir das 7 da manhã, quando 58 novos discípulos de Jesus desceram as águas do batismo. Logo em seguida a escola bíblica dominical e posteriormente o nosso primeiro culto de celebração, uma bênção maravilhosa. E agora voltamos para este segundo culto para a honra e glória do nome do Senhor e a nossa saudação também para os que estão assistindo em suas casas no culto online e para todos os ouvintes da rádio Tempo Central FM 102.3 que a partir deste momento estão recebendo o áudio desde o nosso templo sede aqui na Tereza Cristina 673 no centro de Fortaleza, Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central. Deus abençoe você que está na rádio, não desligue, fique conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração também, em belos louvores. Então, meus irmãos, com muita alegria, nós vamos já nos colocando em pé, toda a igreja, amém, obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura de um versículo apenas no Evangelho de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 4, conhecidíssimo versículo este que replica em outros evangelhos, mas esse foi o texto por onde o Senhor nos tem conduzido. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, apenas o versículo de número 23. Eu leio na versão Almeida, revista e atualizada. Então, repetindo o texto da leitura bíblica devocional deste culto, Mateus capítulo 4, versículo 23, está escrito assim na palavra de Deus: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A igreja diz amém. Glória a Deus por esta santa palavra. Amados e queridos irmãos, nós vamos agora dirigir ao Senhor a nossa palavra de oração e também comunicando com a igreja dos diversos pedidos. Irmão Mazé continua pedindo oração, está se recuperando. Eu louvo muito a Deus, já hoje falei com o pastor Ribeiro, muitas vezes pedi oração por ele, já está aqui caminhando na casa do Senhor com sua família, é muito gratificante. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Hoje também estamos apresentando a família da irmã Dark, ela passou para Jesus, vinha doentinha já, hoje foi o sepultamento, a igreja do Senhor ali em Itaoca, com o pastor Gilberto, a irmã Dora, foi quem recebeu a família. Eu estive de manhã bem cedo ali no velório, depois o pastor Chaguinha esteve presente ministrando a cerimônia, um grupo das nossas irmãs aqui da sede, do Conjunto Adoradora do Rei Jesus, e também ali compareceu para louvar a Deus, para nos despedirmos daquela querida e amada serva de Deus. Então oremos pela família, uma família, até o nome tem nobre também, é uma bênção de Deus. Quem mais quer ser incluído nesta oração? Toda a igreja, todo o povo de Deus. Glorioso, eterno, santo e maravilhoso Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Tu és o Senhor da glória, a Ti toda honra, todo louvor para sempre. Ó Deus, mais uma vez nós entramos nos Teus átrios com hinos de louvor ao nosso Deus. Eis-nos aqui, Senhor, os nossos corações estão agora sendo expostos à luz da Tua palavra, que a Tua graça seja abundante mais uma vez sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, os nossos ouvintes que agora nos ouvem através da rádio,
também aqueles que estão desde os seus lares, em trânsito, onde estiver, ó Pai, que a Tua graça seja mais uma vez evidente e bastante na vida de cada um, de cada pessoa. Senhor da glória, inspira os louvores, os cânticos, os cantores e cantoras, os músicos, a mensagem do Evangelho que será pregada, todos os atos desse culto divino. E estas mãos, Senhor, que foram levantadas em atitude de fé. O Senhor bem conhece os corações, cada vida, cada família aqui representada. Senhor, que o Senhor possa alcançá-las com graça, alcançá-las, Senhor, com encorajamento, também, Senhor, com cura, com libertação, com salvação. Pai glorioso e santo, ó Deus, visita os nossos amados irmãos e irmãs, cujos nomes citamos, que estão doentes. Ó Deus, visita também a família, ó Deus, da tua serva, ó Deus, que está enlutada, Senhor da glória, mas Tu és a consolação, é quem consola os corações. Abençoa os demais irmãos, irmão Wilson, que está se recuperando. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo, Senhor, porque para Deus nada é impossível, e operando o Senhor, quem poderá impedir? Pai, fica conosco, é a nossa oração que por fé fazemos, no santo nome de Jesus. A igreja concorda dizendo amém. Amém, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor. Como vocês podem ver aí, quem está assistindo no culto presencial e em casa, aí no nosso telão, o fundo do nosso telão hoje tem uma foto da orla da nossa querida cidade de Fortaleza, completando 300 anos amanhã, né? E a semana começa hoje, e a gente, como igreja, que também ama essa cidade e está nessa cidade, faz essa homenagem. Então, por isso que você está sempre vendo essa foto, já agradecendo a Deus pela nossa mídia que prepara tudo com muita alegria. Mas vamos louvar ao Senhor, né? Que trio abençoado, viu, irmãos? A Genô, Eliseu e o nosso novinho do Conjunto Ceará para o Mundo, né, novinho? Qual é o primeiro hino, Genô? 432. Vamos louvar a Deus com esse querido hino, Minha Vida Seja Assim, consagrada a Ti, Senhor. 432 da harpa cristã. Glórias a Deus, nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, irmãos, estarmos reunidos na casa do Senhor em mais este culto para louvarmos ao Seu nome, e convidamos a toda a igreja a cantar com muita alegria essa canção tão conhecida da harpa cristã, consagrada ao Senhor. Louvemos ao Senhor Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. Cante. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim.
A Ti dedicamos a nossa vida para sempre, Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, quantos têm promessas de Deus em suas vidas? Vamos cantar com muita alegria 459, As Firmes Promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Cante! De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que existe auxílio de ti. Louve! De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, creia! Nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Vemos o refrão. De Deus muito firmes. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Meus irmãos, quantas vezes nós somos falhos com as nossas palavras, com as nossas promessas, com os nossos compromissos,
Mas, meus irmãos, nós acabamos de cantar que nós podemos falhar, nós podemos errar, mas o nosso Deus não falha. Por isso creia que se Ele tem uma promessa para ti e para a tua casa, Ele vai cumprir, Ele vai cuidar, e no tempo certo irá chegar. Eu gostaria, com a permissão do nosso pastor, e junto com a igreja, mais uma vez, cantarmos esse refrão como forma de gratidão ao Senhor, e crendo que Ele fará e cumprirá as suas promessas. Amém, irmãos? Vamos cantar mais uma vez dizendo: de Deus muito firmes, mas as promessas brilharão. Quantos creem neste cântico? Aleluia! Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor, e nós gentilmente convidamos a toda a igreja a ficar de pé. Aleluia! Neste culto em que celebramos por nossas famílias, vamos abençoar a nossa casa. Glória a Deus. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Será
Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, noite especial de culto, de louvor a Deus, mais um culto nesse domingo. E nós queremos bem dizer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, de todos os nossos amigos, nossos ouvintes da Templo Central FM. Nosso pastor já fez menção logo no começo do culto das comemorações do aniversário da nossa cidade, 300 anos de Fortaleza, cidade bonita, banhada pelo sol, de gente que luta, de gente que trabalha. E pela manhã, meus irmãos, nosso pastor deixou uma palavra pastoral concernente a esse dia. Fizemos também um momento de clamor ao Senhor, e ao longo dos próximos dias, na Templo Central FM, os irmãos acompanharão na nossa programação essa palavra pastoral, e também esse momento de oração, que é, na verdade, uma convocação, um convite para que toda igreja faça isso, reserve um tempo de intercessão pela nossa cidade. Ela carece muito da graça de Deus. Nós somos a igreja de Deus aqui. Quando chegamos aqui, meus irmãos, na década de 20, era ainda praticamente uma pequena cidade de mais ou menos 80 mil habitantes. Hoje uma grande metrópole, mais de 2 milhões de habitantes. Mas essa igreja também cresceu e viu essa cidade crescer de perto, conforme o nosso pastor mencionou pela manhã. Portanto, cabe a nós a oração, a intercessão, o clamor ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia de Fortaleza, que Deus tenha misericórdia dos seus habitantes. Esse é papel nosso, meus irmãos, como igreja de Jesus, nesse tempo. E eu quero nesta hora também, com muita alegria, reconhecer a presença dos nossos amigos, irmãos que estão nos visitando, e que peço que, por favor, aonde estiver um visitante no nosso meio, dê um sinal com a sua mão para que a igreja possa saudar bem-vindo. Glória a Deus, vejo muitas mãos levantadas. Meus irmãos, que alegria. Culto de domingo à noite é um culto que recebemos muitos irmãos, aqueles que por vezes estão visitando nossa cidade e vêm participar conosco, cultuar conosco, que nós queremos acolhê-los, abraçá-los no amor de Jesus. A igreja confirma isso, digamos todos amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Quero já nessa hora, meus irmãos, apresentar a nossa programação semanal. Temos nos próximos dias uma linda programação de cultos, eventos, e queremos que vocês estejam conosco. Na próxima segunda-feira, que será amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração, é um momento de oração, e estaremos juntos orando ao Senhor. E é importante que, se você puder, será um dia também de feriado na nossa cidade, venha orar ao Senhor. Terça-feira, meus irmãos, às 19 horas, nós temos o nosso culto de doutrina, culto tradicional de ensino. E na quarta-feira, por ser a terceira quarta, já será o culto de mulheres da nossa igreja. Sempre na terceira quarta, sempre um culto festivo muito abençoado. Todas as irmãs, todas as mulheres estão convocadas, convidadas para cultuar a Deus conosco na próxima quarta-feira. Quinta-feira, às 14 horas, o nosso círculo de oração. E no domingo, a programação que a igreja já conhece, começa cedinho com a nossa escola dominical e os nossos cultos, meus irmãos, o culto de celebração pela manhã e o culto de celebração à noite. É importante lembrar aos irmãos que normalmente no terceiro domingo nós temos culto de Santa Ceia aqui na sede, mas como esse culto aconteceu no primeiro domingo por ocasião da Páscoa, será um culto, meus irmãos, de conscientização missionária, e estaremos todos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Quero já também, meus irmãos, dando seguimento, falar do nosso plano de leitura bíblica. Temos sempre feito isso, meus irmãos, porque estamos numa jornada de leitura da Bíblia. Começou no mês de fevereiro, se estenderá até o mês de novembro. Então, se você deseja participar conosco, pode se unir a essa grande multidão. Mais de 15 mil pessoas estão envolvidas e lendo simultaneamente a Bíblia, meus irmãos, todos os dias. E essa jornada se estenderá até o mês de novembro. Diariamente nós temos nossos devocionais, que são transmitidos pela rádio, também recebidos no canal do WhatsApp da igreja. Então toda essa multidão de irmãos que está lendo a Bíblia, recebe diariamente esse devocional, para ter o seu momento a sós com Deus. E isso tem sido uma bênção para nós, para todo o povo de Deus. Faço menção da nossa Templo Central FM,
que é a rádio que transmite esses devocionais, transmite uma linda programação diariamente. Estamos agora ao vivo na grade da nossa rádio. Que Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Quero também, meus irmãos, nesta hora, fazer menção do nosso retiro de adolescente. Final de semana passado, no feriado da Semana Santa, tivemos um abençoado retiro. Foi uma bênção, meus irmãos, estivemos lá e é tão maravilhoso ver os nossos adolescentes sendo ministrados, abençoados pelo Senhor. E eu quero chamar um rápido vídeo para que vocês assistam conosco e vejam um pouquinho daquilo que foi o retiro do Ministério de Adolescentes da nossa igreja no último final de semana. Vamos todos assistir em nome de Jesus. Ouço uma voz do alto me dizer. O fato de nós estarmos aqui no ambiente de igreja, no retiro de igreja, falando sobre igreja, se vestindo que nem crente, não quer dizer que nós somos santos ou que nós buscamos a santidade. Mas sabe o que é que define a nossa santidade? São as nossas decisões. São as escolhas que vocês estão tomando ou irão tomar. Vai ser encontro, vai ser mudo. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, cobertel, um elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, cobertel, um elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até... Eu sirvo a Deus porque amo a Deus e porque me sinto amado por Deus. Esse amor não é apenas você amar a Deus, é você compreender que você é amada de Deus, que você é amado por Deus. É você compreender que mesmo quando as pessoas te consideram estranho, difícil, complicado, fora da regra, fora da norma, não inteligente, existe um Deus que diz para você: não, você é única, você é único, preciosa e precioso aos meus olhos. Podemos aplaudir o Senhor, meus irmãos, bendizendo o nome de Jesus, pelos nossos adolescentes. Deus abençoe, presbítero Agenor Júnior, toda a equipe, a liderança, uma equipe muito abençoada esteve ali, meus irmãos, acompanhando, ministrando ao coração dos nossos adolescentes. Eu quero divulgar também, meus irmãos, um curso que o Stadec está lançando para a juventude da nossa igreja, o curso Na Palavra. Nós estamos, meus irmãos, num ano de imersão na Palavra de Deus. Deus trouxe um ano eclesiástico maravilhoso para nós com o tema Edificados na Palavra, chamados à santidade. E há toda uma série de atividades, meus irmãos, que reforçam esse tema. E uma delas é um curso que agora está sendo direcionado para a juventude da nossa igreja. Ontem, no culto da juventude, foi amplamente divulgado aqui. Nós queremos reforçar isso nos cultos, para que todos os jovens participem, todas as lideranças de jovens, adolescentes das nossas congregações. Essa transmissão do culto alcança todas as nossas igrejas na cidade. Então, nós queremos incentivar que vocês participem. As informações estão aí, meus irmãos, um valor único de apenas R$30. É só um custo simbólico para abençoar esse grande projeto, que o intuito é que nossos jovens amadureçam e se aprofundem na palavra. A igreja subsidia, a igreja abençoa financeiramente, porque esse é o nosso intento. Está aí a equipe de professores, pastor Antônio José, pastor Danilson, professor Gutierrez Siqueira, professor Vitor Breno, a irmã Séfora Carvalho. São pessoas muito abalizadas na palavra e será certamente abençoador para todos os jovens da nossa igreja esse curso na palavra. Por isso que procure sua liderança de jovens. Você pode fazer também através do Instagram oficial da juventude. Estará lá disponível um link na bio. Você acessa, preenche, faz sua inscrição e já vai participar. Certamente será uma turma muito grande, de centenas de pessoas, e é muito importante que cada jovem que pode participe, para assim continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Quero divulgar também, meus irmãos, por último, um evento do Ministério de Crianças da nossa igreja, que acontecerá no próximo dia 25 de abril, das 8 às 12 horas, que é o evento Mais Inclusão. A nossa igreja tem preocupações e um cuidado, meus irmãos,
com o trabalho que é realizado junto às nossas crianças. Por isso que, pensando em melhorar, capacitar cada vez mais nossas lideranças, as tias das nossas crianças para esse trabalho de acolhimento, de cuidado, de pastoreio, nós estamos com uma nova edição do Inclusão. É um evento muito especial dirigido à liderança de crianças da nossa igreja, lideranças aqui da sede, lideranças das nossas congregações, uma programação enxuta e também muito edificante. Começa pela manhã, 8 horas, e já meio-dia se encerra, por isso que não vai comprometer muito a sua agenda desse dia e vale muito a pena participar. Todas as tias, todos os professores, lideranças do Ministério de Criança, que estão aqui na sede também acompanhando o culto e fazem isso nas nossas congregações, todos estão convocados para participar dessa edição do Mais Inclusão, e será uma bênção em nome de Jesus. Dando continuidade, convido agora o pastor Madoni, líder do Ministério de Casais da nossa igreja. Ele tem um recado muito especial para vocês. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa noite, nosso segundo culto do dia de hoje, culto de celebração em família. Que bom rever cada um dos nossos irmãos, a nossa equipe, as lideranças que estão aqui presentes. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, eu quero divulgar nesse momento um evento muito especial que irá acontecer no dia 25 deste mês de abril, que é o Família em Foco. Quem já ouviu falar do Família em Foco? Levanta a mão só para a gente identificar. Glória a Deus, muita gente. Meus irmãos, como funciona esse evento? Essa é a terceira edição do Família em Foco. As 2 primeiras edições aconteceram no ano de 2025 e Deus tem usado esse trabalho para abençoar famílias, para salvar vidas. Nas 2 primeiras edições tivemos 108 vidas para Jesus, para a glória de Deus. E nesse ano de 2026, esta primeira edição, que irá acontecer agora no dia 25 de abril, nós estamos já na reta final, contagem regressiva, mas ainda temos algumas inscrições. E nós queremos convidar você que quer abençoar alguém, uma família, que você possa estar investindo nesse evento. Como funciona? Um casal evangélico, crente, vai investir na vida de um casal amigo não crente para trazê-lo aqui, cuidar dele, acompanhar. Tem toda uma equipe aqui para estar recebendo, recepcionando o seu amigo, a sua amiga que vai vir, e nós vamos estar aqui para abençoar a vida deles. Essas pessoas serão ministradas com a palavra de Deus, um lindo testemunho do que Deus pode fazer na família, de como Deus trabalha na vida das pessoas para abençoar as famílias. Estamos falando e comemorando essa semana, mais precisamente amanhã, o aniversário da nossa cidade. E já foi falado aqui, nós somos a igreja do Senhor que fazemos a diferença nessa cidade, amém? E como tal, nós precisamos abençoar as famílias, é a nossa missão. Pastor, mas como eu faço? Você vai investir com apenas R$60 a inscrição desse casal. Vai trazer esse casal aqui e nós vamos ter aqui um evento. Ah, pastor, mas eu tenho um casal de amigos que tem filhos. Não tem problema, tem criança. Traz essas crianças que nós também vamos ter aqui uma equipe já preparada para acolher essas pessoas. É um evento muito especial. Então você tem essa oportunidade. Como eu faço? Temos toda uma equipe aqui já preparada para fazer a inscrição. Pastor, eu não consigo fazer essa inscrição, ou eu não vou conseguir nesse momento. Até quando? Enquanto nós tivermos vaga. E essas vagas vão até quando? Quando a gente encerrar. Amém? Nós temos simplesmente o objetivo, a ideia de trazer para cá, no dia 25, 300 pessoas não evangélicas. Amém? Você pode nos ajudar, abençoando. Pastor, mas eu não consigo, mas eu posso patrocinar alguém, abençoar alguém. Procure a nossa equipe. Hoje pela manhã divulgamos esse evento, foi uma bênção, tivemos algumas inscrições, mas você também pode estar abençoando esse evento ou o Ministério de Casais, adquirindo um dos materiais que estão aqui no nosso estande, aqui ao lado. Temos uma equipe, hoje pela manhã foi uma bênção, muitas pessoas adquiriram a nossa blusa, algumas coisas que estão ali disponíveis. Você também pode estar abençoando o Ministério de Casais nesse sentido. E você que está nos ouvindo pela nossa Tempo Central FM, pode dizer assim, como eu posso fazer para abençoar alguém? Eu conheço alguém, gostaria de levar.
pode nos procurar aqui na nossa igreja. Todas as terças e domingo nós estamos aqui. Tem uma equipe para estar recepcionando aqui, para estar acolhendo você e também fazendo a inscrição do casal que você queira abençoar. Você não vai só abençoar, você vai vir junto com esse casal e vai estar aqui para ser ministrado pela palavra de Deus. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento também eu convido já aqui os oficiais para se aproximarem. E nós vamos contribuir para o reino de Deus, com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Esse também é um momento de adoração, é um momento em que nós entregamos na casa do Senhor as bênçãos que Deus já nos abençoou, como sinal de gratidão. A oferta também faz parte do momento da adoração ao Senhor. Você que está distante, está nos assistindo aí pelo nosso canal do YouTube, também pode estar contribuindo. Muitas pessoas têm contribuído de vários lugares com essa igreja, têm abençoado. Você pode estar fazendo isso aí através do QR Code que está aí na tela, abençoando a igreja em nome de Jesus. Convido você para fechar seus olhos, curvar sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento nós queremos te louvar. Te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, que o Senhor tem derramado sobre nós as tuas bênçãos, a provisão, abençoando, ó Deus, e nos dando aquilo, ó Pai, que nós precisamos para o suprimento. Deus, continua abençoando a tua igreja, abençoa todos aqueles que irão nesse momento ofertar, aqueles que estão aqui, aqueles que estão distantes, aqueles que estão ofertando, ó Deus, com gratidão. Que o Senhor abençoe, recompense cada um. Nós não ofertamos, ó Deus, porque estamos barganhando ou querendo. Não, Senhor. Nós fazemos isso porque nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque nós reconhecemos que o Senhor é o dono da vida, é o que tem cuidado de nós, é o que tem cuidado de tudo, das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos empregos, dos nossos trabalhos. Que o Senhor abençoe e continue prosperando o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus nesse momento, com a equipe aqui do Ministério de Casais, em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e declare, e agradeça pela família que você tem. Essa família que o Senhor te deu, ela é bênção na sua vida. E o Senhor tem muito a fazer por você, pela sua casa e pela sua família. Aleluia, Senhor Jesus. E por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda hão de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar.
Glória a Deus. Vamos saudar a quem está ao nosso lado, dizendo: Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Meus irmãos, todo culto é o culto da família. A família de Deus se reúne como igreja, mais especificamente, sempre a cada 2 meses. Especificamente, nós nos reunimos para celebrar isto. Glória a Deus. Esse encontro da família, orando pelos casais, pelos filhos, pela igreja do Senhor, pelas famílias da nossa cidade. Vou falar na nossa cidade. Amanhã é o dia em que estará acontecendo as comemorações. Aliás, hoje já foi o início, né, com a primeira maratona aqui de Fortaleza. E são muitas comemorações. E uma das formas da igreja celebrar é intercedendo pela cidade. Glória a Deus, cumprindo a sua missão na cidade, fazendo missão com a cidade. E nós chegamos agora ao momento da palavra de Deus. E eu quero já convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias no texto do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós estamos no capítulo de número 4, o versículo de número 23. Encontra essa palavra de Deus. Nos diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Glória a Deus. Esta palavra percorria Jesus toda a Galileia que era composta de várias cidades, 7 especificamente, as mais proeminentes, e isso nos fez pensar dessa caminhada de Jesus percorrendo a Galileia. Ele também percorreu outras cidades, como toda a Judéia, Tiro, Sidom. Certa oportunidade ele disse: não importa que eu passe por Samaria. Você já estava lá no norte já. Esteve em Tiro e Sidom e outras cidades circunvizinhas. Ele disse: olha, eu preciso ir a outros lugares para também anunciar. Glória a Deus. Mas aqui nós estamos vendo Jesus percorrendo toda a Galileia. Isso me tocou assim profundamente desde ontem, muito cedo, glória a Deus, para compartilhar com a igreja sobre essa caminhada de Jesus pela cidade. E esse é o tema da mensagem: caminhando com Jesus pela cidade. E é uma forma também de homenagear a nossa cidade. Eu quero dedicar esta mensagem a este povo amado, que é a nossa terra natal. Glória a Deus. Meus irmãos, caminhando com Jesus pela cidade. E aí, observando um pouco a caminhada de Jesus na Galileia, pensamos nesta semana que marca os 300 anos da cidade de Fortaleza, o tricentenário. Essa cidade, a cidade onde nós nascemos, onde crescemos, onde vivemos, trabalhamos e onde estamos inseridos como igreja. E nós nos importamos com tudo que diz respeito à vida da nossa cidade. A gente às vezes viaja, sai um pouco, vai alguns mais perto, outros mais longe, mas o coração fica na cidade. Glória a Deus. É sempre isso que está no coração de todo filho. O bom mesmo é estar em casa, estar na sua terra. Pois, meus irmãos, queiramos ou não, todos nós somos afetados todos os dias com tudo o que acontece na cidade, seja para o bem ou para o mal. Tudo nos toca. Então, pensando nisso diretamente na nossa cidade de Fortaleza, eu creio que esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, podia ser Lucas 8, 21 e outros textos, mas esse me toca mais profundamente, porque nós vemos uma caminhada de Jesus por toda a Galileia. E eu acredito que,
seja um dos textos mais apropriados para fundamentar, digamos assim, uma abordagem, uma exposição bíblica centrada de forma missional na cidade. E eu creio que é isso que o texto vai nos falar de uma forma tão profunda, e nós ficaremos apenas nele. E eu vejo também que esse texto bíblico de Mateus 4:23 funciona como uma espécie de resumo programático, eu diria assim, do ministério de Jesus. Então leamos mais uma vez o texto. Toda a igreja pode me acompanhar, Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Glória a Deus. Então você vê que estão acontecendo coisas maravilhosas enquanto ele está caminhando pela cidade. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção da igreja do Senhor, convidar, porque não dizer a todos, para a partir desse texto de Mateus 4:23, irmos caminhando com Jesus pela cidade, observando, por que não dizer, seus desafios, as suas oportunidades, os seus problemas, as suas dores, né? Esse cenário da cidade. Mas vamos fazer isso eu diria, com as lentes do Evangelho. Então vamos ver alguns aspectos marcantes da missão da igreja com a cidade. Da missão da igreja com a cidade. E nós vamos tomar o versículo de Mateus 4:23, ele tem basicamente 4 expressões do fato da caminhada de Jesus pela Galileia. E isso se aplica à nossa cidade. Então vamos pensar sobre esses aspectos marcantes da missão da igreja com a cidade, mas sobre as lentes do Evangelho. Então, o primeiro aspecto importante, Jesus percorre toda a Galileia. Não é assim que está no versículo, a parte A do versículo 23? Percorria Jesus toda a Galileia. Jesus percorre toda a Galileia, e aí ele faz isso com um movimento intencional pela cidade. Ele está decidido a percorrer toda a cidade. Ele tem intenção de fazer isso. Então veja a parte A do versículo: percorria Jesus toda a Galileia. Ali tem um grifo oportuno da nossa mídia, glória a Deus. Meus irmãos, é importante a gente, pelo menos, traçar uma espécie de cenário que nos dá uma expectativa. O que era que Jesus estava fazendo, por onde ele estava transitando, onde ele estava caminhando. Então, no tempo de Jesus, a Galileia era uma região densamente povoada, muito ativa, centros urbanos muito efervescentes, a vida principalmente focada na agricultura, a vida agrícola, também pesca e assim por diante. Mas as principais cidades de Cafarnaum, da Galileia, que inclui também Cafarnaum, né? É muito importante que a gente cite pelo menos o nome dessas cidades que compunham a Galileia, porque a gente pensa em Fortaleza, né, com os seus bairros, glória a Deus. Então as principais cidades da Galileia que Jesus estava percorrendo incluía Cafarnaum, que era considerada como o centro do ministério de Jesus. Foi lá nesse cenário de Cafarnaum que Jesus efetuou 18 milagres dos 33 que a Bíblia elenca. E a gente encontra ainda na Galileia a cidade de Nazaré. Nazaré, que é a terra natal de Jesus, é um pequeno vilarejo lá em uma colina, e foi lá em Nazaré que Jesus passou a sua infância e a sua juventude. E aí vem a cidade de Tiberíades, que também está na Galileia, que era a capital na época. Essa cidade foi construída por Herodes Antipas, e ele deu o nome de Tiberíades em homenagem a Tibério César, que era o imperador romano,
e era uma cidade, Tiberíades era uma cidade influente, turística, às margens do mar da Galileia. E depois de Tiberíades, você encontra Betsaida. A gente lê a Bíblia e muitas vezes você ouve esses termos. Jesus está na Galileia. Betsaida é uma cidade da Galileia. Ficava lá na margem noroeste, local de muitos milagres do Senhor Jesus, e era ali que morava Pedro, André e Filipe. E Jesus está percorrendo a Galileia. Depois você tem a cidade de Corazim, mencionada como uma das cidades que presenciou a maioria dos milagres de Jesus, meus irmãos. Quem se lembra daquele texto de Mateus 11 e 21, quando o Senhor diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque Jesus está lamentando naquele texto a falta de arrependimento daquele povo, mesmo diante dos inúmeros milagres que Jesus estava fazendo lá em Betsaida, em Corazim, eles não se arrependiam. Aí Jesus vai e diz assim: se esses milagres que eu fiz aqui em Corazim, em Betsaida, eu tivesse realizado lá em Tiro e Sidom, aquele povo todo tinha se convertido, tinha colocado pano de saco e cinza, tinha se voltado para mim. Irmão, veja o grau de incredulidade. Mas Jesus percorre essas cidades, mesmo que o índice de incredulidade, mesmo que o índice de rejeição à sua palavra e ao evangelho seja tão alto a ponto de rejeitar os próprios milagres e as ações sobrenaturais de Deus. Mas tem cidades assim. Mas ainda tinha mais outras cidades lá na Galileia, a cidade de Naim. E é muito comum ouvir sobre Naim, porque foi na entrada de Naim, quando Jesus vinha chegando, Jesus nem entrou na cidade direito, já estava acontecendo um milagre. Porque Jesus estava chegando com seus discípulos, percorrendo toda a Galileia. E aquela pobre viúva ia saindo com o seu filho amado ali, com as carpideiras, muito choro. Aquele jovem havia falecido. E Jesus para aquele cortejo fúnebre, toca o esquife, o moço se levanta e ressuscita. E ouve-se aquela voz que fica marcante: hoje um grande profeta se levantou entre nós. Era os primórdios do ministério de Jesus, o reconhecimento da sua ação messiânica, né? Isso aconteceu em Naim, mas ele estava percorrendo. Quando Jesus passa na cidade, entra ou sai na cidade, tudo pode acontecer, glória a Deus, inclusive um morto ressuscitar. E além dessas cidades que eu já citei, nós não podemos deixar de lembrar de Caná, chamada Caná da Galileia, aonde Jesus fez aquele milagre maravilhoso. E a Bíblia fala do primeiro milagre, foi em Caná da Galileia, quando ele multiplica água e vinho, naquela festividade de casamento. Então, meus irmãos, Jesus está caminhando na cidade, está caminhando na Galileia, e como a gente pode observar em Mateus capítulo 4, versículo 23, o texto começa com um verbo, e é um verbo, eu diria assim, bem estratégico, né? Percorria Jesus. Veja, às vezes é interessante a gente observar alguma coisa no original dessas palavras, né? Que estão às vezes no grego, às vezes no hebraico. Os dicionários nos ajudam bastante. Então no grego esse percorria, né, pereigen, indica um movimento contínuo. Daí que Jesus percorre toda a Galileia. Eu coloco um movimento intencional pelas cidades, porque o verbo fala desse movimento contínuo, é uma ação, ele percorria, é uma ação intencional de dar uma cobertura territorial a toda a Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês acreditam que na grande cidade de Fortaleza ainda tem locais, ainda tem pequenos bolsões na nossa cidade que a igreja ainda não caminhou ali efetivamente? Não teve nenhum amém por aqui, mas é exatamente o que nós estamos sendo desafiados a fazer hoje. Glória a Deus. Jesus caminhava, percorria
toda a Galileia. Toda a Galileia. E como a gente pode notar, aqui Jesus não está fixo. Ele está em missão. A igreja pode repetir comigo? Estamos em missão. Estamos caminhando pela cidade. Então, Jesus está circulando entre todas aquelas cidades. Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida, Corazim, Naim, Nazaré, todas aquelas cidades. Tiberíades, ali na capital, né? Então isso implica que a missão da igreja não é estática. A missão da igreja não se resume a vir nos finais de semana a cultuar o Senhor e adorar o seu santo nome. É muito mais do que isso. Esta missão implica em percorrermos a nossa cidade. Você vai se surpreender com alguns dados que eu tive cuidado de anotar, meus irmãos, porque é importante que a gente se situe nesse contexto, que Jesus não evitava, e isso acontece muito conosco hoje, Jesus não evitava transitar pela cidade, e é isso que a gente pode ver, que a cidade não é evitada, pelo contrário, ela é visitada deliberadamente. Hoje nós vivemos em tempos tão difíceis que intencionalmente nós evitamos passar em algumas áreas. Na verdade, algumas áreas elas estão proibidas de serem transitadas. E algumas áreas elas não somente são proibidas, elas são evacuadas. Eles estão aqui, ninguém mora mais, aqui ninguém entra mais. Mas eu creio que o mesmo Cristo que percorreu a Galileia, Ele ainda é poderoso para caminhar conosco pela cidade, seja qual for o lugar, por mais desafiador, por mais opressor, por mais amedrontador que seja, o Senhor pode caminhar e entrar conosco. A igreja crê nisso, meus irmãos? E aí eu posso observar, irmãos, que na Galileia e nas cidades em seu entorno, podiam ser vistos os problemas os mais diversos. E se imagine, meus irmãos, se fôssemos fazer uma pesquisa mais profunda, mas assim de relance nessas cidades, como na Judéia também, lá em Jerusalém e outras, mas nessas cidades, muitos problemas podiam ser vistos. Por exemplo, dentre eles, a idolatria, a opressão do Império Romano, era visível. O culto ao imperador, as disputas ideológicas dos diversos partidos políticos, a presença das facções envolvendo a política e a religião. O pastor já tinha facção naquela época, meu irmão. E aquilo tudo promovia muita violência, muita instabilidade social, pobreza para todo lado, miséria, muita fome, violência, muita crueldade, muita corrupção mesmo, pobreza, desigualdade social, a fome, entre outras necessidades que estavam presentes ali no cotidiano daquelas cidades. Aí agora você observa mais uma vez Mateus 4:23, que Jesus percorria toda a Galileia. É a parte A desse versículo. E quando eu observei, assim meditando e vendo, observando a realidade da Galileia, de suas cidades, eu fui pensado a pensar, irmão, fui levado a pensar na realidade da nossa querida cidade de Fortaleza. Eu sou fortalezense, glória a Deus, mas todos nós amamos esse estado como um todo. Talvez você que nos assista nesta hora, ou nos escuta de outras localidades, irmãos que estão aqui, pois é, pastor, eu moro em Fortaleza, mas não sou daqui. Eu sou do Acaraú, eu sou de Itapipoca, eu sou de Sobral, eu sou do Baturité. Não importa qual cidade você esteja agora ouvindo, eu convido a você refletir comigo sobre a realidade da cidade que você nasceu, por exemplo. Da realidade que hoje não é a realidade que você está, porque você hoje, quem sabe, mora em Fortaleza. Mas independente de onde você mora. Agora, tem alguns detalhes. Jesus percorre toda a Galileia de modo intencional. Ele percorre a cidade. Mas a cidade de Fortaleza tem alguns dados que eu preciso
comentar convosco. A cidade de Fortaleza, segundo o censo do IBGE de 2022, acompanha, a minha mídia caprichou, viu, meus irmãos? O censo do IBGE, a cidade de Fortaleza hoje ela tem 2.428.708 habitantes. É a quarta capital mais populosa do Brasil. A nossa cidade, talvez você não soubesse, vai saber hoje, ela é dividida em 12 regiões e 121 bairros. Eu louvo a Deus que eu vi muitos bairros crescer nesta cidade. Então, Fortaleza, vocês vão concordar comigo, é uma cidade que tem uma beleza natural notória, atrai turistas do mundo todo, o ano todo, e Fortaleza tem uma população reconhecidamente muito acolhedora, faz parte do perfil da nossa cidade, com aquela vocação para o trabalho, além de ser uma cidade reconhecida pelos seus locais assim de lazer, pela boa gastronomia. É um povo muito humorado, esse povo cearense. Mas, meus irmãos, quando nós observamos atentamente a situação socioeconômica da nossa cidade, os indicadores oficiais indicam a situação extremamente preocupante. Eu pensando que Jesus estava percorrendo toda a Galileia e vendo aquela situação. E agora eu lhe convido para você ver um pouco a nossa situação, e eu apresento estatísticas super atualizadas, agora 2025, 2026 já. Fortaleza é a terceira cidade mais violenta do Brasil, com números alarmantes de homicídios dolosos todos os anos. Fortaleza é também, talvez você ainda não tivesse ouvido falar desse dado, eu fiquei estarrecido. Estava conversando com o Keva sobre isso. Fortaleza é a terceira cidade brasileira com o maior número de favelas. E essas favelas abrigam um total de 578 mil pessoas, ou seja, praticamente 25% da população. Pastor, eu não estou acreditando nesse negócio, mas não se assuste, porque tem mais. Infelizmente, até anotei, é doloroso dizer que quando consideramos a grande Fortaleza, que a grande Fortaleza é a capital e a região metropolitana. A nossa região metropolitana, ela inclui, em termos, se não me engano, 20 e poucos municípios, 27 se não me engano, não quero errar a estatística, mas mais de 20. Aí você tem Maracanaú, aí você tem Pacatuba, aí você tem Pacajus, aí você tem São Gonçalo do Amarante, aí você tem, né, Cascavel, toda a região metropolitana. Então são várias cidades, aí você tem Caucaia, né, Maranguape. Quando você junta toda a região metropolitana, então 348 mil pessoas vivem na linha de extrema pobreza. Isso equivale a dizer o quê? Que cada uma dessas pessoas estão vivendo com a renda diária de R$ 7,20 por dia. E você que tem o salário mínimo, que já você reclama, mas é um pouco mais do que isso. Mas tem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Será que importa caminharmos com Jesus pela cidade, né, irmãos? E aqui está o grande desafio da igreja. Esse é o nosso campo. Caminhar por esta cidade como Jesus caminhou pela Galileia. Está o desafio. Percorrer toda esta grande cidade, tendo em vista essas realidades que acabei, e olhe que eu apenas citei algumas, pouquíssimas. Eu poderia falar de outras que são extremamente graves e que vocês essa hora estão lembrando aí. Veja que, guardando as devidas proporções, é claro,
o mesmo cenário visto lá na Galileia se encontra hoje em dia aqui na nossa cidade de Fortaleza, essa cidade tricentenária. E o desafio da AD Tempo Central é grande, sim, como igreja. É percorrer toda a cidade, o centro dela, onde nós estamos e como estamos percorrendo. E você não tem ideia o que é percorrer esse centro aqui. Tem algumas coisas que eu não posso nem relatar ao vivo. Percorrer esses 121 bairros e cumprir a missão como igreja, desenvolvendo a nossa vocação como agência do reino de Deus. Quantos estão conscientes que a igreja precisa continuar percorrendo toda a cidade? Você pode repetir comigo: toda a cidade. Jesus percorria toda a Galileia. Ai, meus irmãos, os dias são tão difíceis que muitas vezes nós precisamos fechar aquela agência do reino, aquele templo, naquela rua, porque ele não pode mais ficar ali. Mas se a igreja interceder e levar em conta o que o Senhor, o Espírito de Deus está dizendo hoje à igreja, essa realidade vai mudar. Como diz os irmãos na Paraíba, se a oração não resolver, é porque foi pouca. Mas tem um segundo aspecto, vamos continuar percorrendo a cidade com as lentes do Evangelho. E aí vem a parte B do versículo. Além de percorrer toda a Galileia, ele ia ensinando nas sinagogas. E quando ele ensina nas sinagogas, isso aponta para quê? Para a formação dentro das estruturas da cidade. Veja mais uma vez o texto de Mateus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. E essa parte B do versículo diz claramente que ele ensina nas sinagogas. E como nós sabemos, pastor, eu não estou entendendo, mas você vai entender logo mais, porque quando você tem uma percepção sobre as sinagogas naquela época, as sinagogas não era somente o lugar do culto, era um centro de formação, centros educacionais, de estudos, eram espaços comunitários, onde o povo se reunia. Então é importante notar que Jesus não ignora as estruturas existentes na cidade. Pelo contrário, ele as utiliza, e seja no espaço da sinagoga. Quem se lembra de Jesus no templo? Com que autoridade você está pregando aqui? Jesus estava no templo. Chega no pátio do templo, vê a casa de Deus agora transformada em comércio. Diz: o que é isso? Então veja que Jesus vai percorrendo e observando, ele utiliza aquele espaço da sinagoga, o espaço do templo. De repente ele está na praça, está caminhando, está nos bairros, está nos lugares mais distantes. De repente assim, está no deserto. Aí tem hora que ele peleja para poder falar e não dá para falar. Diz assim: deixa eu subir no barquinho, a multidão está grande, eu vou fazer aqui um púlpito aqui no barco. Glória a Deus. Era uma multidão incalculável. Então a missão da igreja envolve todos esses aspectos, sabe, meus irmãos? E a igreja, quem louva a Deus porque a nossa igreja tem ocupado esses espaços na cidade? São mais de 240 templos espalhados por toda a nossa cidade. Quem dá glória a Deus por isso, meus irmãos? São mais de 500 pastores ministrando nessas comunidades. Enquanto estamos aqui hoje adorando, louvando e falando e pregando a palavra, em todos os bairros da nossa capital há uma igreja Assembleia de Deus proclamando que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Dá para glorificar a Ele, irmãos, e aplaudir, adorar o nome do Senhor por essa igreja que caminha na cidade. A igreja tem se envolvido, meus irmãos, participado da vida comunitária da cidade, e a sua presença, a presença da igreja, traduz esse cuidado com as pessoas. Como assim, pastor? Sim, traduz o cuidado com as pessoas, porque a igreja tem um compromisso com o bem comum
das pessoas, na esperança de que elas tenham um encontro com Cristo. Essa é a nossa missão. Então, enquanto a igreja cumpre a sua missão, indo a esses lugares, às vezes os lugares lazarentos da cidade, meus irmãos, é muita fome, é muita droga, é muito sofrimento. A igreja vai chegando ali, levando as boas novas do Evangelho, como Jesus ensinando nas sinagogas, promovendo formação bíblica, o ensino em diversas áreas da educação. São mais de 6 projetos sociais, mais de 3.000 crianças sendo atendidas, não somente com educação, com instrução, mas também sendo alimentadas. Essa é a caminhada dessa igreja centenária nessa cidade. Por isso nós fazemos parte dessa história. Glória a Deus. Nas mais diversas áreas. E a nossa igreja também, essa igreja, assim como Jesus ensinava nas sinagogas, essa igreja também está desenvolvendo a sua, vamos dizer, missionalidade, socorrendo os pobres, a capelania forte com os encarcerados, os famintos, os excluídos da sociedade, os moradores de rua, e como nós os acolhemos, e vocês sabem muito bem. Mas eu quero deixar 2 perguntas para reflexão, porque é bem importante, e nesse ponto é importante fazer. E a questão é, a forma como a igreja participa da vida da cidade, ensinando e pregando o Evangelho, tem promovido mudanças significativas na cidade? Essa é uma reflexão. Os índices de criminalidade, de prostituição, de fome, da ausência de moradia, de violência e tantas outras coisas. Pense sobre isso. A nossa participação como igreja, por exemplo, tem impactado positivamente para promover mudanças reais na vida da cidade, para mudar essas estatísticas negativas que acabei de falar. Imagine se eu fosse falar nas estatísticas do feminicídio, por exemplo. Mas há um terceiro aspecto que é marcante na missão da igreja com a cidade. Pregando o Evangelho do Reino. Então Jesus percorre toda a Galileia, ensina na sinagoga e prega o Evangelho do Reino. E é interessante que quando ele prega uma proclamação pública num ambiente urbano, isso é tão patente, mas me acompanhe, Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. E aqui estamos na parte C deste versículo. Na verdade, são 4 mensagens em uma, né? Então, esse texto é como que ele nos apresenta, irmãos, igreja do Senhor, nossos amados ouvintes, o núcleo da missão da igreja da cidade. Porque não é somente ensino, é proclamação do Evangelho. Não é só uma mensagem terapêutica, é o Evangelho do Reino. Glória a Deus. E como sabemos, o Evangelho do Reino implica em quê, pastor? Implica no governo de Deus, na confrontação dos ídolos, na reordenação da vida de homens e mulheres. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então é importante deixar claro que a missão da igreja não pode ser reduzida, por exemplo, ao assistencialismo, à assistência social, ou a aconselhamento emocional e outras ações de cunho filantrópico e assistencial que também nós fazemos, mas não pode ser reduzida a isso. E aí eu anoto algo muito importante. Na verdade, a missão da igreja deve ser proclamatória e teologicamente centrada no senhorio de Cristo. Eu queria convidar a igreja para fazer essa declaração profética. 1, 2, 3. Na verdade, a missão da igreja logicamente centrada
no senhorio de Cristo. Glória a Deus. E aqui chegamos à última declaração deste versículo 23 de Mateus, capítulo 4. Quando toda sorte, curando toda sorte de doenças. Toda sorte de doenças. Não era somente doenças físicas, eram doenças mesmo espirituais, era uma opressão maligna, emocionais, as mais diversas doenças, curando toda sorte de doenças. E aí algo sobressai do texto: a igreja exerce um ministério de restauração visível na cidade. Isso aponta para a visão desta igreja. Glória a Deus. Vamos ler agora o versículo por inteiro, Mateus 4 e 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Daí eu posso dizer que a missão da igreja, a missão de Jesus não é apenas verbal, ela é completa, visível, ela é também encarnada. Isso é algo glorioso. É completa por quê, pastor? Porque Jesus não separa o espiritual do físico, social ou emocional. Ele cuidava da pessoa toda. Glória a Deus. Mulher, onde estão teus acusadores? O que queres que eu te faça? Mas quem é esse homem que está aí na casa dos pecadores, comendo com os pecadores? Era exatamente o que Jesus fazia. Ele se importava, ele parava. Mestre, esse homem está gritando demais. Ele disse: traga ele aqui. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Esse ver, glória a Deus. Vê, a tua fé te salvou. Oi, meus irmãos, é uma visão completa. Eu vejo isso na integralidade mesmo. Mas a missão também é visível. Jesus não faz missão escondido. Aliás, o que tem de discípulo oculto de Jesus só faz missão de vez em quando, né? Quando dá certo. Ele tem até medo de aparecer como discípulo, né? Diga assim comigo: a missão é visível. Jesus percorria a cidade, caminhava pela cidade, ensinava, pregava o evangelho. Como é que faz isso escondido, irmão? Então, Jesus não fez missão escondido. Foi uma missão pública, foi algo concreto mesmo, no meio da rua, na praça, na cidade. Quem pode louvar a Deus por essa igreja que ainda coloca uma caixa de som na esquina, que ainda arma um palanque, que ainda bota um caminhão? Hoje está difícil de fazer, mas essa igreja continua assim, pregando nas praças, pregando nos cultos relâmpagos. Quem se lembra dos cultos relâmpagos, meus irmãos? O que é que esse povo está fazendo? Esse povo está caminhando pela cidade. Parece que eu estou vendo, glória a Deus, vivendo com a minha sanfona, o irmão Betinho, que faleceu já recentemente, com o seu violão, Geraldo com o cavaquinho, e a equipe de evangelização da Granja Portugal, domingo à tarde. Não tinha calçamento nem asfalto, era só rua, e na época do inverno, muita lama. Glória a Jesus. E quando era na hora do culto, agora vai entrar a campanha de evangelização. Entrava 20, 30 irmãos cantando. Parece que muitos irmãos se lembram desse tempo. É a igreja caminhando pela cidade. Então a igreja não pode parar de caminhar. Vamos declarar isso um para o outro com muita alegria. Diga assim: a igreja precisa caminhar pela cidade. É alguma coisa, é visível, meus irmãos. Então a missão é uma missão que aparece, é uma missão que tem gesto, que tem corpo, que tem presença. Por quê, pastor? Porque a igreja não é um clube secreto, irmãos. Ela brilha, e quando ela brilha, a cidade percebe. E se ela não brilha, a cidade não está vendo nada. Por isso Jesus diz: caminhe, e a vossa luz vai ser vista pelos homens, e eles vão glorificar o Pai que está nos céus. Então a igreja precisa caminhar pela cidade. Mas a missão também, além de completa, visível, ela é uma visão encarnada. E aqui está aquele texto maravilhoso
de João, né? 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrou na nossa realidade. Todos quantos o receberam, a vida de Deus veio ao nosso coração. Então a missão encarnada é a missão que se mistura. Não dá para fazer de longe. É Deus entrando na nossa história e entrando conosco na história da cidade. Quem está entendendo essa palavra pode dizer amém, meus irmãos? Então a gente tem que entrar junto com Jesus. E é interessante que tem lugares que o raio não entra, que as forças policiais não entram, mas a igreja entra. Tem lugares em que os imperadores daquele local dizem assim: que horas vai ter a festividade? Que horas funciona a creche e a escola? Mas como assim? Porque nós queremos saber, porque tem o nosso horário de distribuição assim, e para não conflitar com a passagem das crianças. Isso é respeito. É a igreja que caminha com a cidade. Ela é respeitada por todos, independente da sua condição social, independente do que faz, do que é. E por isso a igreja precisa caminhar. E ela caminha de uma forma visível. É aquela igreja que caminha com Jesus por toda a cidade. Entra junto com ele em Cafarnaum, em Tiberíades, em Corazim. Glória a Deus. Entra junto com ele. Eu nunca esqueço que quando a igreja entrou no Conjunto Ceará, hoje um dos maiores bairros da cidade de Fortaleza, não tinha nada. E eu era um jovem, 15 para 16 anos. E eu estava no primeiro culto no Conjunto Ceará, quando a primeira etapa do conjunto foi construída, e só tinha a primeira etapa. E meu pai comprou uma casa ali, para começar a igreja. Glória a Deus. E não tinha luz. E eu me lembro do primeiro culto, a lâmpada Petromax, muito besouro voando para todo lado, e o grupo de irmãos da Grande Portugal, o Conjunto Ceará estava nascendo. Ele estava nascendo e a igreja estava nascendo junto, chegando junto. Nós como pastores, o bairro está nascendo, a igreja já está comprando um local e já começa junto. Quando as primeiras casas são erguidas, a igreja já está lá. Quem dá glória a Deus por essa igreja que caminha junto com a cidade? E assim, quantos irmãos podem testemunhar tantas coisas maravilhosas? Então a igreja caminha com Jesus pela cidade toda. Ela vai entrando na história do bairro, da favela, do calçadão, em todo canto. Glória a Deus. Então o ministério de restauração, que essa igreja que você ama e que você pertence, a AD Templo Central, ela exerce esse ministério de restauração. Isso aponta para a visão dessa igreja. Glória a Deus. A cidade, isso se torna visível, meus irmãos, na cidade, porque toca a vida da cidade, toca a vida das pessoas, suas histórias, sua dignidade. Mas toca como, pastor? Pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós já nos encaminhamos para o final desta mensagem, e eu quero citar dois queridíssimos teólogos que para nós são tão caros. Primeiro, John Stott. Ele diz o seguinte: a grande comissão não nos ordena a fazer discípulos, mas a ensiná-los a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Isso inclui nossa responsabilidade social. A missão é palavra e ação, evangelismo e serviço. A cidade é o campo onde tudo isso acontece. Diga amém por isso, meus irmãos. E citar também uma pequena frase do Timothy Kelly, do Tim Kelly, tão querido, do livro Igreja Centrada. A cidade é o campo missionário por excelência. Ignorar a cidade é ignorar para onde Deus está movendo o mundo.
Levante sua mão comigo e diga assim: vamos caminhar com Jesus. Vamos caminhar com Jesus pela cidade. Agora, por favor, se coloque em pé a igreja. E você vai saudar uma ou duas pessoas e dizer mais uma vez: vamos caminhar com Jesus pela cidade. Mas há algo, meus irmãos, olhem aqui para o altar do Senhor. Vamos caminhar com Jesus pela cidade. Ele percorria a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. Mas há algo maravilhoso que acontece, e eu anotei para que a gente não esqueça. A AD Templo Central acredita que o reino de Deus é anunciado e demonstrado na cidade quando a igreja atua da seguinte forma. Eu não vou comentar, mas veja como isso é patente. Eu louvo a Deus por isso que escrevi. A AD Templo Central acredita que o reino de Deus é anunciado e demonstrado na cidade quando atua da seguinte forma. Primeiro, proclamação e vivência do evangelho. Está lá estampado na nossa declaração de visão. Segundo lugar, compaixão prática. Poder abraçar os sofredores, poder acolhê-los, poder alimentá-los. Compaixão prática. Mas ainda há uma outra realidade. Uma intervenção real. Não é algo que fica só no discurso. Não é algo intencional. Há uma intervenção mesmo. Há uma mudança patente. Vidas são alcançadas. Lugares inteiros são transformados para a glória de Deus. E em quarto lugar, cuidado com o sofrimento humano em suas mais diversas áreas. Oh, meus irmãos, eu louvo a Deus porque a AD Templo Central, ela acredita que o reino de Deus é anunciado e demonstrado na cidade, quando ela atua assim. Glória a Deus. Então, que tal caminharmos com Jesus pela cidade? Assim como ele caminhou pela Galileia, pela Judéia e Samaria. A igreja do Senhor Jesus, quando recebeu o poder do Espírito Santo, a ordem de Jesus foi qual, meus irmãos? Ide. Prega o evangelho a toda criatura, não é assim? Começando lá, começa aqui em Jerusalém, glória a Deus. Vão pela Judéia, vão caminhando. E Samaria, e até onde? Até os confins da terra, e a igreja continua caminhando. Quem está caminhando com Jesus pela cidade? Essa igreja continua caminhando com Jesus pela cidade. Meus irmãos, eu quero ler uma brevíssima conclusão com toda a igreja, mas vamos fazer um coral bonito, todos juntos, 1, 2, 3, os nossos ouvintes vão estar ouvindo, e eu acredito que é importante observarmos cada uma dessas palavras, todos juntos, para concluir a mensagem e terminarmos este culto louvando e adorando a Deus. 1, 2, 3, a cidade é o palco onde o reino de Deus é ensinado, proclamado e demonstrado. Portanto, a igreja não pode ser apenas um ponto fixo, isolada e alheia ao seu entorno. A igreja precisa caminhar com Jesus pela cidade, onde discípulos e discípulas de Jesus proclamam as boas novas do Evangelho e sinalizam o reino de Deus a partir dos seus atos de justiça e misericórdia. Quem pode dar um lindo amém e adorar a Deus também com a linda salva de palmas? Deus seja louvado para sempre. Este é o grande desafio. Imagine se eu fosse chamar aqui à frente todos os irmãos que não têm caminhado evangelizando pela cidade, vinham aqui se reconciliar. Nem precisava chamar, todo mundo já está no canto certo aí. Meus irmãos, não se ofendam. É porque, por mais que a gente faça, ainda estamos fazendo pouco. Mas eu louvo a Deus pela a sua vida, no trabalho, às vezes em um momento
irmãos que às vezes estão internados, estão doentes, estão aproveitando a oportunidade para estar testemunhando de Jesus. É muito lindo isso, caminhando com Jesus pela cidade. E a nossa cidade está completando 300 anos amanhã. Hoje de manhã eu li um texto, pastor Ozian em seguida fez uma oração. Agora à noite nós não estamos lendo, porque a partir de amanhã esse texto você vai ouvir reiteradamente na rádio, de segunda até sexta-feira, porque é uma semana de comemoração e é uma forma da gente homenagear a nossa cidade, e você vai poder estar orando essa semana. Mas enquanto isso, eu quero convidar você para fazer mais esta oração. Vamos orar pela nossa cidade no final. Antes nós vamos louvar a Deus e convidar quem está aqui conosco, que ouviu esta palavra e entendeu que precisa ser tocado por Jesus, que há um evangelho do reino que é capaz de mudar a sua vida, transformar o seu coração, mudar a vida de uma cidade. Meus irmãos, lugares inteiros, lugares que sofriam, que agonizavam com a corrupção, com o império do crime, hoje são locais aprazíveis, seguros, abençoados por causa da presença da igreja do Senhor Jesus. E eu creio que a igreja precisa caminhar na cidade. Então, se alguém quer reconciliar, aceitar a Cristo, venha aqui diante do altar enquanto nós louvamos a Deus, mas não se demore, venha rápido. Vamos louvar ao Senhor, Eliseu? Esse hino é tão conhecido, mas fala um pouco disso que nós pregamos. Pode vir, saia do seu lugar rapidamente. Se você já pensou em desistir, tenha fé. Vamos caminhar, meus irmãos, com Jesus. A nossa cidade precisa deste toque do Evangelho do Reino. Precisamos ensinar. Chorar nos pés do Senhor, como seu consolador, ó cidade de Fortaleza. Você precisa entender isso. Vou seguir, siga os passos de Jesus, vai caminhando com Ele, leva a palavra pela cidade, leva a tua cruz, tem espinho, eu vou dançar nos braços de Jesus, vou seguir, Jesus, vou levar a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando Cristo está firme nos pés do Senhor, Ele passa pela prova, o inimigo se levanta, mas sempre cai. Ele não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, continua caminhando. Deus na hora e aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, porque vou seguir. Abrace 2 ou 3 pessoas e diga: vamos caminhar pela cidade, seguindo os passos de Jesus. Ele vai com você. A nossa cidade precisa que a igreja caminhe, transite sobre ela, por ela, e proclame o Evangelho. Vamos percorrê-la. Vou seguir.
proteger. Tenho andado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos. Vou levar de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus para sempre. Meus irmãos, vocês que estão aqui na frente, nós vamos apresentá-los em oração. Mais outros pedidos de oração que chegaram até nós, nós queremos orar. Está aniversariando a irmã Berenice Mombrito e o presbítero Agenor Júnior. É verdade, Agenor? Não passa dos 40, a gente não nem anuncia mais, né? Ainda não chegou lá, né? Glória a Deus. A minha irmã Ritinha estava enferma, está já no apartamento. Pede as orações. Irmã Eva, esposa aqui do Marquinho, está completando mais a primavera. Casal querido, Deus te abençoe, irmã Eva, em nome de Jesus. As mulheres, quando passa do 15 por educação, a gente não fala mais a idade. E quando chega nos 60, elas começam a contar de 10 em 10. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos parabenizar os aniversariantes. A irmã Berenice, irmão Brito, casal querido. Vamos parabenizá-los. Então, aqui o Agenor, a Jéssica. Glória a Deus, as bênçãos chegando. E também da irmã Tamires, né? Esposa do Miquel. Tamires. É o jeito que você vinha aqui. Ela sempre está aqui louvando a Deus conosco. Mas aí ela não tem dificuldade de vir aqui no altar não, porque ela já sobe ao altar, né? Glória a Deus, para louvar a Deus. E o pastor Frutuoso, irmã Afonsina, olha só um casal de missionários aniversariando hoje. Eu acredito que é por isso que vocês vieram assim, mais chique do que nunca hoje. Glória a Deus. Vamos parabenizar, meus irmãos, os aniversariantes são muito queridos hoje, né? Dizendo assim, feliz aniversário. Em nome de Jesus. Que maravilha. Irmãos, nós vamos agora concluir com uma oração. Certo. Amém. Convidando o pastor Sozinha para vir até aqui para ministrar a bênção apostólica. O presbítero Vandecer e a irmã Dérica também estão no aniversário de casamento, né? Estão ali. Glória a Deus. Vamos orar por vocês. Se vocês tiverem coragem de chegar até aqui, venha também. Aqui tem bênção. Bênção. Aqui tem um amado irmão que pede oração para que Jesus possa curá-lo. E eu creio que o Senhor faz e opera em nome de Jesus. A igreja levanta as mãos, meus irmãos. Quem está feliz? Final de noite, irmãos. Domingo. A igreja lotada de manhã e à noite. Véspera de feriados. Não, meus irmãos vão viajar. Que viajar, irmão? O crente está caminhando pela cidade. Vem adorar, amanhã você descansa um pouco, glória a Deus. Eu sei que tanto feriado, ainda bem que é 300 anos de Fortaleza, a gente abre mão, glória a Deus. Estenda as mãos assim. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, louvamos o teu nome. Senhor, queremos te agradecer por este culto festivo, a igreja repleta, ó Deus, lotada, adorando, glorificando, os louvores maravilhosos, a mensagem da tua palavra, ó Senhor, mais uma vez revendo as cenas da caminhada do Senhor ali por toda a Galileia, o que nos levou a pensar, Senhor, da caminhada da igreja pela cidade de Fortaleza, essa cidade já tricentenária. Ó Senhor, abençoa a nossa cidade, tu conhece cada canto, cada local. Ó Deus, cada homem, cada mulher que nela transita, cada família, Senhor. Ó Deus, os problemas estruturais, os mais diversos, em todas as áreas, as estatísticas negativas, Senhor, que são tantas, que faz a cidade agonizar. Ó Deus, mas também tem estatísticas positivas, Senhor. A nossa cidade é bela, a nossa cidade, Senhor, é acolhedora. Mas, Senhor, a nossa cidade não seria nada se não fosse a presença do Senhor. Ó Deus, a luz do Evangelho que nela brilha. Ó Deus, o sol da justiça que raiou neste lugar. Além de
ó Deus, ser também considerada como a cidade do sol, ó Deus. Mas aqui, Senhor, é o sol da justiça, que pode brilhar, Senhor, que pode, ó Deus, secar, ó Deus amado, dissipar toda a névoa, ó Deus, que embaça a visão, ó Deus, dos governantes, ó Deus amado, faz cair as escamas dos olhos de quantos que estão transitando seus cegos sem ver a luz do Senhor. Pai, trabalha nas áreas de violência, Senhor, do feminicídio, ó Deus, da delinquência, ó Deus, das drogas, meu Senhor da glória, ó Deus, aqueles que sofrem, dos que estão famintos, dos que precisam de moradia, dos que não têm, Senhor, um salário digno, Pai, nem o pão para se alimentar. Toca na nossa cidade, Senhor, ó Deus, de sorte que ela não seja apenas a quarta cidade mais populosa ou mais violenta, Senhor, mas seja uma cidade reconhecida, Senhor, onde a paz do Senhor Jesus é proclamada, onde o Evangelho, ó Deus, é visível na vida de cada crente que caminha com Jesus por esta cidade. Pai, abençoa a nossa cidade. Nós vamos interceder toda esta semana. Ouve as orações do teu povo, Senhor. Pai, e aqui, neste momento final de mais um culto, queremos abençoar todos os aniversariantes, todas as aniversariantes, ó, os casais que estão celebrando, ó Deus, a união matrimonial. Deus, que o Senhor possa cercá-los com os laços do teu amor. Senhor, os que estão completando mais um ano de vida, coroa-lhes com anos de vida e paz. Os que estão enfermos, Senhor, estenda as tuas mãos para curar. Os que reconheceram Jesus como Salvador, de longe, no rádio, no culto online, que o Senhor possa agora recebê-los como filhos amados do Pai. Ó Deus santo e glorioso, despede-nos agora na tua santa paz para os nossos lares, nos guardando isento de todos os perigos e males, dando, Senhor, uma semana abençoada de paz, em o nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração que por fé fazemos. Amém, graças a Deus. Pastor Souza agora nos despede com a bênção final, a bênção apostólica. A paz do Senhor para os irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o teu povo, em nome de Jesus, desde agora para todos sempre, em toda a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, saudamos uns aos outros, dizendo assim: vamos caminhar com Jesus pela cidade. Deus nos abençoe, um bom feriado, uma boa noite a todos.